Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Que a gloriosa paz do Senhor nessa manhã de terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022, esteja com a sua vida, com a sua casa, com o seu lar, com a sua família. Estou muito feliz de estar convosco, aonde mais uma vez aprove a Deus nos dar a oportunidade de compartilharmos da sua santa e preciosa palavra. Eu quero convidar você para que nos próximos minutos possamos entender a palavra de Deus que Ele colocou no nosso coração e que eu tenho plena convicção que irá falar ao seu coração. Vamos ler, meus queridos e amados irmãos, um versículo no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 33. Livro do Êxodo, capítulo de número 33, apenas o versículo de número 15. Versículo de número 15 diz o seguinte: replicou Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos faças sair daqui. Se não vieres tu mesmo, não nos faças sair daqui. Vamos proferir, após essa leitura, uma palavra de oração? Pedindo a instrumentalização do Espírito Santo. Pai, nós te louvamos, te exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Te agradecemos porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres, Pai. Pai, nessa hora, ó Deus, eu quero interceder, Pai, pela vida do meu querido irmão, pela vida da minha irmã que está nos assistindo agora. Que o Senhor fale conosco, Pai. Que o Senhor ministre aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, derrame sobre nós a Tua graça abundante, Pai. E que possamos sair diferentes após terminar este programa. É o nosso pedido, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor assim nos diz: se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Moisés falando para o Senhor, né? Todos conhecem essa história. A história é a história da saída do povo hebreu, da tirania de Faraó no Egito. É uma história que comumente nós conversamos, nós falamos, nós compartilhamos com as pessoas. Falar sobre a história de Faraó, de quando ele estava escravizando o povo hebreu. Falar da história do poder glorioso de Deus na saída do povo hebreu, de toda a travessia do processo no deserto que durou aproximadamente 40 anos. Falar tudo isso é algo muito marcante na vida de um cristão, de uma pessoa que teme a Deus, porque são essas as preciosidades que nós cristãos carregamos no nosso coração, que desde os primórdios Deus se importa com seu povo. Deus se importa com a sua criação. A despeito, muitas vezes, dos nossos erros, pecados e mazelas, Deus nos corrige. E assim como Ele fez com o povo de hebreu e depois o povo de Israel por diversas vezes, Ele demonstra de forma cuidadosa e detalhada o seu amor, o seu cuidado. E é tão interessante que nesse texto, meu amado e meu querido irmão, eu estava refletindo esses dias: se não vieres tu conosco, se não vieres tu conosco, não nos faça sair daqui. Essa expressão, essa primeira expressão, se não vieres tu conosco, se não vieres tu conosco, é uma expressão muito interessante, porque denota que a nossa caminhada, que a nossa direção, ela só faz sentido se Ele estiver conosco. A nossa existência, o nosso trabalhar, o nosso estudar, os nossos afazeres diários, só tem pleno sentido quando Ele está conosco. E eu fui começar a fazer uma análise quando Moisés fala assim: se não vieres tu mesmo, se não vieres tu conosco, não nos faça sair daqui. Meu amado, meu querido irmão,
Vamos fazer uma recapitulação dos acontecimentos anteriores. Moisés, quando ele teve o um encontro com o Senhor naquela sarça ardente, que ela pegava fogo, mas não se consumia. É tão interessante que no capítulo 3, Moisés recebe o comissionamento da parte do próprio Deus, porque Deus disse: eu decidi livrá-los das mãos dos egípcios. Eu imagino na coerência dos nossos pensamentos, quando Moisés fala assim: Deus, não nos faça se sair daqui se tu não estiveres conosco. Você sabe por que Moisés está falando aqui, se não estiveres conosco? Porque Moisés lembrava, lá no capítulo 3, quando o comissionamento do próprio Deus fala assim: ei Moisés, eu vou tirar o povo hebreu das mãos do Egito. O que eu quero trazer, uma reflexão rápida nessa manhã, é que quando você conhece o poder de Deus, quando você traz à sua lembrança aquilo que lhe dá esperança dos feitos, do senhorio de Deus, você não pode absolutamente tomar nenhuma decisão, caminhar para qualquer lugar, ir para qualquer direção, se não estiver Deus com você. Eu quero lhe passar uma palavra hoje, eu quero lhe compartilhar uma palavra muito séria, porque se Deus não estiver com você, você corre perigo. Se Deus não estiver na direção dos seus trabalhos, você corre perigo. Se Deus não estiver junto com você, aonde você estiver caminhando, você corre perigo. E Moisés começou, no capítulo 3, quando ele recebe o comissionamento da parte de Deus, no capítulo de número 4, ele começa a lembrar do que Deus fez da operação de milagres, joga a vara no chão, depois pega ela, depois ela vira uma cobra, depois pega na cauda novamente, ela vira aquela vara. Deus começa a se revelar na vida de Moisés, para demonstrar a Moisés que o Deus com D maiúsculo, ele tem todo o poder concentrado nas suas mãos. Deus começa a mostrar a Moisés que ele não é um Deus mudo, que ele não é um Deus opaco, que ele não é um Deus distante, mas ele é um Deus presente, Deus com a gente. É interessante que no capítulo de número 7, Deus se mostra de uma forma sublime na manifestação e na permissão das 10 pragas: sangue, rãs, piolhos, moscas, morte de animais, tumores, chuva de pedras, gafanhotos, trevas e o anjo da morte, que é a 10ª praga. Moisés começa a entender que mesmo o endurecimento do coração de Faraó permitido por Deus, Deus estava se manifestando a um povo, Deus estava se demonstrando a um povo para dizer o seguinte: olha, eu vou tirar vocês, olha, vocês precisam me conhecer, vocês precisam saber quem é o grande eu sou, vocês precisam saber quem verdadeiramente está retirando vocês para levar para uma terra que eu prometi aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Quando Deus tirou Abraão da terra de Ur dos Caldeus e prometeu levar para uma terra, e tirou ele e multiplicou grandemente a sua descendência, aquela promessa de que levaria o povo, aquela promessa de que ajuntaria o povo, ela começou a ser executada por meio da vida de Moisés. Mas outrora o povo hebreu, não conhecendo o poder que o Deus Yahvé tinha, ele começou a se manifestar por atos sobrenaturais para demonstrar o seguinte: povo hebreu, a vida de vocês não está à deriva. Chegou ao meu conhecimento, chegou aos meus olhos o quão escravizado vocês estão. Vocês se multiplicaram de forma numerosa. E eu tenho visto e tenho contemplado a tirania, a forma de Faraó como déspota, de colocar vocês para trabalhar a fio,
para a construção de tijolos amassando barros, comendo do resto do que os palácios serviam. O espancamento, as injúrias e a humilhação chegou ao meu conhecimento. Está na hora de sair e vamos começar a peregrinação para uma terra prometida. Moisés, quando lá na frente, no capítulo 33, fala o seguinte: Senhor, se tu não fores conosco, é porque Moisés estava recapitulando na sua mente todos esses fatos. Eu me lembro no capítulo de número 3, quando ele fez o comissionamento. Eu me lembro no capítulo de número 4, quando ele operou dons e maravilhas e milagres. Eu me lembro no capítulo 7, quando ele permitiu todas as pragas se desenvolverem e acontecerem. Eu me lembro que na festa da Páscoa, que foi aquela festa da libertação, Deus manifestou-se, nós tributamos ao Deus Todo-Poderoso o seu poderio em nos retirar das mãos de Faraó. Quando Moisés diz o seguinte: Deus, não nos faça sair se tu não fores conosco, é porque Moisés também se lembra de que, saindo do Egito, ele esteve de frente a um grande desafio, que era um mar que estava à frente. E esse mar estando à frente, o que acontece? Não havia como passar. Faraó e todos os seus súditos estavam vindo com carros, cavalos, com armamento, na época, muito diferenciado. Eles estavam vindo para poder fazer atrocidades ao povo hebreu que acabava de sair do Egito. Mas de frente àquele mar, a Bíblia relata claramente que Moisés fala para o Senhor: Senhor, o povo está aqui murmurando porque outrora, olha, era preferível ter morrido no Egito do que morrer aqui agora ao fio da espada, etc e tal. E claramente Deus fala na vida de Moisés: Moisés, por que o povo está reclamando? Por que o povo está reclamando? Diga somente para o povo marchar. Muitas vezes na minha vida e na sua vida, meu irmão, minha irmã, o recado de Deus é para marchar. Deus, ainda não aconteceu o milagre que eu esperava. Deus, ainda não aconteceu aquela bênção que eu tanto almejo. Mas o recado para mim, para você nessa manhã, é o mesmo recado de Deus para Moisés: marche, continue marchando. Porque o marchar quer dizer o seguinte: a fé, ela é brotada no nosso coração, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. Nesse momento, quando nós começamos a marchar, o que acontece? Nós estamos colocando, depositando, instaurando a nossa confiança em Deus. Naquele momento, quando Moisés, capítulo 33, fala o seguinte: Deus, sem a tua presença nós não vamos. Ele está relembrando de que ele começou a passar pelo Mar Vermelho a seco. A Bíblia te fala que eles passaram a seco. E quando eles atravessaram todo o Mar Vermelho, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz o seguinte: Moisés, levanta a sua vara, aquelas águas, aqueles paredes colossais de água que estavam abertos para a passagem do povo, eles voltam e inundam, matando todo o exército juntamente com Faraó. Quando Moisés, capítulo 33, irei fazer esse paralelo aqui durante todo o tempo. Quando Moisés fala assim: Deus, não nos faça ir se a tua presença não fores conosco, é porque Moisés lembra que, certo momento, no capítulo de número 14, no capítulo de número 16, Deus proveu maná e a codorna como forma de sustentar o seu povo. Moisés começa a escutar aquela murmuração do povo com relação à fome. E Deus fala para Moisés: Moisés, fala para o povo que de manhã vai ter pão fresquinho, fresquinho, e à tarde vai ter carne. Maná e codornizes para o meu povo. Meu irmão, deixa eu falar aqui com muito respeito e carinho para você. Quando Moisés fala: Deus, não nos faça caminhar sem a tua presença, é porque Moisés tinha entranhado nas
na sua vida, na sua mente, no seu coração, de que somente eles chegaram aonde chegaram por causa de Deus e porque Ele estava na frente. Eu quero dizer para você que se Deus não estiver na frente dos seus projetos, se Deus não estiver na frente dos seus desafios, se Deus não estiver na frente e no propósito que você tem estabelecido no seu coração, a possibilidade de fracasso ela é muito grande. Por quê? Porque mesmo que tenhamos desafios na nossa caminhada, mas nós temos a garantia de Deus conosco, a vitória é certa. Custe o que custar, cedo ou tarde ela virá. É interessante, né? O povo começou a reclamar, né? Olha, a gente está fazendo aqui a travessia aqui, né? Mas o sol está muito forte durante o dia, né? Amplitude térmica no deserto muito forte, sol muito causticante durante o dia e uma temperatura muito fria à noite. Aí, capítulo 33, quando Moisés fala, Senhor, não nos faça sair daqui ou ir sem a tua presença, é porque Moisés se lembra que Deus colocou uma nuvem para não fazer com que o sol fosse demasiadamente forte sobre o seu povo. À noite, com uma forma de aquecer e criar o direcionamento em meio àquela escuridão, em meio àquele frio, uma coluna de fogo ia junto com o povo. Moisés, quando ele diz, eu estou tentando explicar para os meus queridos irmãos e irmãs, que quando no capítulo 33 fala, se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui, é porque Moisés já estava profundamente convicto, a convicção dele era muito forte, de que somente o povo chegou onde chegou, apesar de todo o pecado, apesar de toda a desobediência, era porque exatamente Deus, ele chancelava a conquista e a vitória. É tão interessante, meus amados e queridos, que no capítulo 17 também fala de quando o povo estava com sede. E Deus fala para Moisés bater com a vara na rocha, e a rocha jogou água limpa, pura, para que o povo pudesse beber. Moisés, dentro do seu coração, estava passando toda uma fotografia, toda uma história dos feitos e maravilhas de Deus. E Moisés sabia o seguinte, Deus, não nos faça sair da tua presença. É interessante que no capítulo 17 também, os amalequitas vêm confrontar o povo de Israel, o povo hebreu, e a Bíblia relata que Deus, enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, o povo hebreu tinha vitória em cima dos amalequitas, e quando Moisés abaixava as mãos, os amalequitas tinham. Então eles fizeram como se fossem rochas ao lado, para que as mãos pudessem Moisés estar estendidas, que naquele momento o que acontecia? O povo de Israel até o fim da tarde teve vitória sobre os amalequitas. A Bíblia relata também no capítulo de número 20, que dos 10 mandamentos que Deus promoveu como forma de mandamentos claros para a condução do povo durante todo esse processo. O cuidado de Deus era tão grande que até mesmo Ele criou mandamentos para que o povo assim obedecesse, para que o povo assim direcionasse. O que eu quero trazer, meu irmão, minha irmã, para você nessa manhã, como palavra de Deus, é que quando Moisés diz no 33, Senhor, não nos faça ir se a tua presença não estiver conosco, é porque Moisés fez toda a recapitulação, desde o capítulo 2, capítulo 3, de todos os feitos e maravilhas de Deus. E ele sabia que mesmo um anjo indo adiante, mas nada se compara com a presença de Deus. Nada se compara com o cuidado de Deus. Nada se compara com o falar de Deus. E é tão interessante que mesmo que Deus levou Moisés para o cume, para o alto da montanha, onde ali ele ficou 40 dias ininterruptos e 40 noites, envolvido naquela nuvem, onde Deus se revelara profundamente na vida de Moisés. A Bíblia fala que o próprio Senhor, ele falou assim, Moisés, agora que eu já falei com você, agora que eu já me manifestei com você com uma instrução diretiva sobre o meu povo, desce depressa,
Porque o povo, ele fez o quê? Eles fez um bezerro de ouro e eles estão começando a cantar louvores e adoração a esse bezerro de ouro. E Moisés, se eu descer lá agora, eu vou fulminar todo esse povo. Eu vou exterminar todo esse povo. Tamanha rebeldia e tamanha o coração pedrado, vamos assim dizer, do povo agir dessa forma. Meu amado, meu querido irmão, o que Deus está falando na vida de Moisés é o seguinte: eu vou lá e vou fulminar. Aí Moisés ainda interpela a Deus dizendo assim: Deus, esse é o teu povo amado, que com bravura o Senhor retirasse das mãos de Faraó. E é tão interessante que quando Deus ele fez a seguinte questão: tudo bem, vocês vão passar por novas regiões, vocês vão enfrentar novos povos, mas o anjo que eu determinei estará na frente de vocês. Moisés lembra de toda essa cronologia, Moisés lembra de toda essa história e ele começa a entender o seguinte: Deus, não nos faça plenamente, não nos faça sair daqui de onde nós estamos sem a tua presença. Não nos faça, porque eu lembro, Deus, eu lembro que o Senhor se revelou a mim enquanto eu pastoreava ovelhas, enquanto eu pastoreava animais para o meu sogro. O Senhor se revelou a mim. E quando o Senhor se revelou a mim, Deus, eu, apesar de ter sido criado na cultura egípcia, mas eu já estava vivendo há alguns anos no deserto, o Senhor se revelou a mim. O Senhor chamou a mim para que eu pudesse conduzir e libertar o povo que estava sendo escravizado por Faraó. Deus, eu conheço a tua presença. É interessante que no próprio capítulo 33 fala, que Moisés falava face a face com Deus como se fosse um amigo. Deus, a gente tem uma amizade. Deus, a gente tem um caminhar, e Deus falava para Moisés: verdadeiramente tenho me agradado e conheço-te pelo nome. Deus, o Senhor de forma poderosa, arrancou o nosso povo dentro do Egito. O Egito não era muitas vezes o local geográfico que nós estávamos mais, mas o Egito ainda era ou estava dentro do coração de muitos dos seus filhos. E o Senhor nessa caminhada teve que arrancar até mesmo o Egito dentro do coração deles. Aquela vontade de voltar e comer aquele pepino, aquela cebola, aquela vontade muitas vezes de viver aquela vida miserável que ainda estava dentro do coração, o Senhor precisou fazer com que essa caminhada deserto adentro fosse o suficiente para o Senhor trazer uma nova geração que fosse mais comprometida com o Senhor. E se não bastasse, Deus, eu também conheço os teus feitos, de que em toda essa travessia, as vestes não se rasgavam, os sapatos não eram dilacerados ou consumidos, a roupa continuava plena e própria para a travessia. Ou seja, o milagre da multiplicação estava dentro. É interessante, né, irmãos? Olha só que interessante. O milagre que Deus coloca, a bênção de Deus que Ele coloca, ela não é fundamentada num lugar, mas em si, no seu povo. Porque por onde o povo andava, aquela bênção da utilização da mesma roupa, de não rasgar, de não gastar, de ter codornizes, de ter maná, acompanhava o povo. Então era como se a mão de Deus guiasse. Você está indo para onde? Para cá, eu vou com você. Você está indo para onde? Acolá, eu vou com você. E agora eu quero fazer uma pergunta. Aonde você está nesse momento que você não tem pedido a Deus a direção dos planos e projetos que você tem desenvolvido? Aonde você está nesse momento, meu amado e meu querido irmão, que você não tem clamado a Deus a respeito da direção para Ele estar na frente dos seus negócios? Você que outrora era uma pessoa mais temente a Deus. Você que outrora era uma pessoa que tinha mais compromisso com Deus. Você, nesse momento da sua caminhada, você talvez está fazendo como o povo de Israel, criando novos ídolos. O ídolo do dinheiro,
o ídolo da sua autossuficiência, o ídolo da sua capacidade, o ídolo das suas conquistas, o ídolo até mesmo da sua família. Criamos ídolos constantemente, e esses ídolos tomam lugar do Deus Todo-Poderoso na nossa adoração, na nossa atenção, no nosso amor. Mas a minha pergunta nessa manhã é: qual ídolo você tem colocado na frente? Qual ídolo você tem propiciado ficar no lugar de Deus, que hoje, nessa manhã, você gostaria de fazer esse concerto com Deus? Quando Moisés fala no capítulo 33 de Êxodo: Senhor, se tu não fores comigo, é porque não adianta anjo. A presença de Deus é insubstituível. Eu sei o que o Senhor fez na minha vida quando me tirou lá do deserto. Eu sei o que o Senhor fez na minha vida quando não tinha ninguém e o Senhor se manifestou numa sarça ardente para mim. Eu sei e vi com os meus olhos a operação de dons e milagres. Eu vi com os meus próprios olhos o Senhor promover as 10 pragas para se dar conhecido ao seu povo. Eu sei que o Senhor fez jorrar água quando o povo saiu para saciar a sede. Eu vi o Senhor abrindo as águas para que o povo passasse a seco. Eu vi o Senhor alimentando com pão e com carne o seu povo. Eu vi o Senhor com uma nuvem nos protegendo do sol e com uma coluna de fogo nos guiando à noite. Eu vi as nossas vestes não serem consumidas durante toda a travessia. Eu vi o Senhor nos direcionar por meio dos 10 mandamentos com relação ao cumprimento da sua palavra. Eu vi tudo isso e hoje eu não abro mão em dizer o seguinte: eu não ando, eu não saio, eu não caminho se não for a tua presença. Talvez o que tem se passado na sua vida, minha irmã, agora, é que você, num passado recente, já teve mais compromisso com Deus, já teve mais desejo de servir a Deus. Mas algumas situações, alguns convites até indecorosos ou até mesmo alguns caminhos tortuosos que você optou por passar, têm feito você se distanciar de Deus. Mas nessa manhã, nessa gloriosa manhã, Deus vai até o seu encontro, aonde você está. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja num quarto de hotel, seja num metrô, seja num ônibus, seja num avião, em qualquer lugar, Ele vem te fazer o convite o seguinte: eu não quero sair da frente dos seus projetos, eu não quero sair da frente da condução da tua vida. Busque-me, busque-me com todas as suas forças, que eu me revelarei a você de forma grandiosa. Esse é o recado de Deus nessa manhã para conosco. Amém? Vamos orar? Vamos clamar a Deus, orando pela vida de todos que estão aqui conosco, orando pela vida de todos que estão aqui nesse momento, pedindo pelas famílias, crendo no bondoso Deus nesta manhã. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado a Deus porque essa palavra é viva e eficaz, transformadora e que causa, Pai, mudanças. A Tua palavra é a única capaz de causar mudanças na nossa vida. Que essa palavra, ó Deus, se o Senhor não fores conosco, não nos faça sair, que ela seja uma verdade nas nossas vidas, que ela seja uma verdade no nosso trabalho, que ela seja uma verdade nas nossas casas, que ela seja uma verdade nos nossos trabalhos e afazeres. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra entre profundamente e crie, ó Deus, semente nos nossos corações e floresça para a honra e glória do Teu santo nome. Porque sem o Senhor não compensa, ó Deus, fazer absolutamente nada. Guarda a vida do Teu povo, cuida, ó Deus, da vida do Teu povo, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã, em nome de Jesus.